Olá, meu nome é Kellen, sou enfermeira, mestre em psicologia dos processos psicossociais em saúde e educação. E nesse terceiro vídeo sobre curativos, feridas e coberturas, vai ser abordado sobre a pele íntegra e o processo de cicatrização. A pele é o maior órgão do corpo humano e representa 15% do seu peso corporal. Ela tem a função de revestir, isolando do ambiente externo os componentes orgânicos. As funções principais são proteção, a termorregulação através da dilatação e contração da rede vascular cutânea e da sudorese, percepção pelas terminações nervosas e metabolismo pela síntese de vitamina D. A pele tem 3 camadas principais, sendo a epiderme a camada mais externa e constituída de 4 camadas ou subcamadas, a derme, que é a mais vascularizada, altamente vascularizada, e a hipoderme ou tecido subcutâneo. A epiderme é constituída principalmente por queratinócitos e melanócitos. Bom, os melanócitos são responsáveis pela pigmentação da pele e pela proteção das radiações ultravioletas. Na camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme, tem células denominadas de células de Langerhans. Essas células têm uma função imunológica. Ela apresenta aos linfócitos T os antígenos exógenos. A derme, ela é constituída de um gel viscoso, de mucopolissacarídeo e de fibras colágenas, reticulares e elásticas. As fibras colágenas correspondem a 95% e tem a função de unir a epiderme à derme e dar sustentação às estruturas da derme. As estruturas da derme, que são as estruturas anexas da pele, são as glândulas sudoríparas, sebáceas e os pelos. A hipoderme, ou tecido subcutâneo, é a camada mais profunda e tem uma espessura variável, já que é constituída de tecido adiposo. Na porção superior da hipoderme, ainda é encontrado vasos sanguíneos e terminações nervosas. A função principal da hipoderme é isolamento térmico, porque é o tecido adiposo, proteção mecânica e depósito nutritivo de reservas. Aqui eu vou mostrar para vocês. Nós temos a epiderme, que é a camada mais externa. Aqui nós temos a derme com as estruturas anexas e a hipoderme. Dependendo da quantidade de tecido adiposo, ainda há as terminações nervosas e rede vascular na hipoderme, no tecido adiposo subcutâneo. Aqui na derme tem o folículo capilar, o pelo, nervo, rede vascular, aqui glândula sudorípara. Então, as estruturas anexas estão na derme. Quando tem uma lesão, que é uma interrupção da continuidade do tecido corporal, o organismo tende a iniciar o processo de cicatrização. Claro, a cicatrização vai depender da espessura, da profundidade da lesão. Vou começar explicando o processo de cicatrização mais simples, que é a reptilização. Por exemplo, quando tem um corte no dedo com uma faca de pão. Primeiro tem um sangramento, em seguida é formada uma crosta, a casquinha do machucado. Ela se desprende quando esse processo de cicatrização finaliza e começa o próprio organismo a queratinização das células. A cicatriz é praticamente imperceptível e é uma cicatrização rápida. A importância de conhecer o processo de cicatrização, principalmente das feridas de espessura total, que são as feridas mais profundas, que acaba acometendo não só a derme e epiderme, como é esse exemplo que eu citei, mas acomete derme, epiderme, tecido subcutâneo, às vezes tecido muscular e até mesmo tecido ósseo. É porque, conhecendo o processo de cicatrização, cada fase é possível intervir para acelerar o processo ou pelo menos para não retardar o processo de cicatrização. O segundo caso, que é das feridas de espessura total, são as feridas mais profundas, é no caso, por exemplo, de úlcera por pressão. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, porque no caso de úlcera por pressão, não é interessante a formação de crosta, dessa casquinha do machucado, porque ele não vai se desprender da lesão. Pelo contrário, o tecido necrótico, essa casca, ele vai permanecer ali e favorecer um meio úmido para proliferação de bactérias e acaba retardando o processo de cicatrização.
Então aqui tem uma úlcera por pressão na região sacral, formato de asa de borboleta, bem comum, tecido necrótico, e esse tecido precisa ser removido, é onde é realizado o desbridamento. Em um dos vídeos eu vou falar sobre o desbridamento. Aqui também é uma úlcera por pressão, região trocantérica, tem bastante tecido necrótico, mas é uma necrose não coagulativa, não uma necrose já endurecida, como aquela anterior, mas é um tipo de necrose. E aqui também uma úlcera por pressão na região sacral. Tem tecido de granulação presente, que eu vou falar mais pra frente. E também tem uma necrose aqui, que a gente chama de esfacelo. Os profissionais de saúde já devem ter utilizado esse termo, ou visto esse termo fibrina, quando vai descrever o tipo de tecido numa ferida, por exemplo, nessa daqui, ou esse tecido amarelinho. Mas, na verdade, o termo correto é esfacelo. Aquele tecido é um tipo de necrose liquefeita ou esfacelo, porque ele contém fibrina, mas não é fibrina. Fibrina é a nível celular. Então, teve a vasoconstrição, formou o tampão de fibrina, e aí, simultâneo, tem a vasodilatação. A vasodilatação, ela aumenta a permeabilidade vascular e vai auxiliar as células de defesa a chegarem mais rápido no local da lesão para poder fazer a limpeza. É onde é observado os sinais de inflamação. Então, os leucócitos, eles vão aderir ao leito da ferida, e os neutrófilos, que são um tipo de leucócito polimorfo nuclear, ele vai ser responsável por iniciar a fagocitose, que é a digestão enzimática. Só que o período de vida dele é muito curto, é entre 6 a 24 horas, então eles vão morrer, fazem parte do exudato da ferida e são substituídos pelos monócitos, que no leito da ferida é denominado como macrófago. E os macrófagos vão continuar esse processo de fagocitose. Na fase seguinte, a fagocitose continua acontecendo, porém com uma intensidade menor, que é a fase fibroblástica, ou fase proliferativa. Nessa fase acontece a migração das células endoteliais das bordas para o centro da lesão. Elas proliferam e constituem o tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho, vivo, brilhante, constituído de grânulos. Simultânea acontece a angiogênese, que é a formação de novos vasos, e os fibroblastos produzem colágeno, que é responsável pela rigidez e resistência. Continua a formação dessa matriz e inicia a epitelização. Só que durante esse processo de formação da matriz, do tecido de granulação, acontece produção e degradação de colágeno, que fica denso e desorganizado. E aí é necessário a terceira fase, que é de remodelamento, que é onde vai organizar essa cicatriz. Essa cicatriz, então, que está rosa, mais espessa, ela se torna mais clara, um tom mais claro, até esbranquiçado. É o exemplo dos queloides ou da cicatriz hipertrófica. No caso do queloide, a formação dessa matriz, dessa epitelização, ela acaba ocupando também uma área além da área da lesão. Então, ela ocupa uma área circundante, ela fica maior do que o tamanho que estava previamente da lesão. Na cicatriz hipertrófica, não. É só realmente uma formação desse tecido dentro ali da lesão, das margens da lesão. Então, a fase de remodelamento ou de maturação, ela demora de 12 a 15 meses para ser concluída. Por isso que as lesões de espessura total, mesmo após cicatrizadas, elas têm um risco maior de abertura do que uma pele íntegra. E aí tem que tomar algumas medidas de proteção mesmo após a completa cicatrização. Bom, foi falado então sobre os processos de cicatrização e agora eu vou falar sobre os 3 tipos de cicatrização, que são por primeira, por segunda ou por terceira intenção. Por primeira intenção é quando houve pouca perda de tecido e as bordas elas são aproximadas por meio de uma sutura, por exemplo, no caso de uma incisão cirúrgica. Por segunda intenção, no caso de lesões crônicas, em que o fechamento, essa cicatrização tem que acontecer de dentro para fora e as margens vão se aproximar por meio dos fibroblastos, dos miofibroblastos, que vão fazer essa aproximação centrípeta. E por terceira intenção, quando o fechamento primário é adiado, ou por deiscência ou por infecção. No caso desse paciente aqui, ele apresentou uma laparotomia, seguida de uma deiscência, então os pontos podem ser vistos aqui na ferida, porém, realizado curativos, objetivando que essas bordas se aproximem mais por meio do curativo.
e da formação do tecido de granulação. As bordas têm que ser preservadas para uma futura abordagem cirúrgica. Então, hoje foi explicado sobre os 3 tipos de cicatrização e os 2 processos de cicatrização. Quanto aos 2 processos, tem um que é mais simples, por exemplo, quando há um corte e ele acaba lesionando apenas epiderme e a parte superficial da derme. Nesse caso, tem um sangramento, uma formação da crosta, essa crosta se desprende após a completa cicatrização e em seguida ocorre a queratinização. E o outro processo é um pouco mais complexo, que envolve a perda de espessura total. É quando acomete epiderme, derme, hipoderme, tecido muscular e até mesmo tecido ósseo. Nesse caso, primeiro há uma vasoconstrição, seguido da cascata de coagulação, que forma um tampão de fibrina. Sucessivamente acontece uma vasodilatação. Nessa vasodilatação aumenta a permeabilidade vascular, permite que as células de defesa cheguem mais rápido ao local, principalmente leucócitos, constituídos aí de neutrófilos, e os macrófagos. Em seguida, as células endoteliais elas começam a migrar da margem para o leito da ferida, formando assim um tecido de granulação, começa a formação de novos vasos e os fibroblastos produzem o colágeno. Claro, existe ainda fagocitose nessa fase, nessa segunda fase, porém com menor intensidade. Bom, essa formação das fibras colágenas, elas são degradadas e produzidas. Isso acaba produzindo um tecido desorganizado e denso. Então vem a terceira fase, que é de remodelação, para poder organizar essa cicatriz. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigada!